Porque muitas pessoas, quando estão diante dos seus chefes, dos seus superiores, dizem sim quando, na verdade, gostariam de dizer não. E existe uma forma adequada para dizer não para o seu chefe no ambiente corporativo? Vem comigo na reflexão de hoje. Esse é um tema bastante comum e geralmente surgem perguntas sobre isso no nosso canal. O primeiro ponto importante para a gente refletir é por que o ser humano, em geral, claro que existem as suas exceções, mas em sua maioria, tem dificuldade de dizer não para pessoas que têm uma posição de autoridade. Bom, antropologicamente falando, ou seja, ao longo da história da humanidade, nós passamos por fases. Lá no início, na fase dos coletores, dos caçadores, quando nós dizíamos não para quem estava na posição de liderança, do chefe do grupo, essa pessoa poderia escolher nos excluir do grupo. E naquela época, ser excluído do grupo significava morrer. Porque quando nós estávamos fora do coletivo, não conseguíamos sobreviver sozinhos no meio da floresta. Portanto, fazer parte de um grupo era a nossa chance de sobrevivência. Pertencer a um grupo significava eu tenho condições de me manter bem. Esse negócio é muito profundo no nosso inconsciente, porque isso vem passando profundamente de geração para geração. Até recentemente, dizer não para o papai ou para a mamãe era uma coisa complicada. Na minha época, dizer não para o meu pai, eu tomava uma surra, não sei como que era para você. Dizer não para minha mãe ficava de castigo, às vezes levava um gelo, ela falava essa semana então não vai ter tal coisa. Enfim, tinha consequências. Então, uma geração que foi criada também no ambiente familiar, sem poder dizer não, porque senão tinha consequência. Que na escola não podia se posicionar com os professores, questionar nada, porque também tinha consequência. Quando chega no ambiente corporativo e está diante da pessoa que tem autoridade sobre ela, como dizer não? Realmente, psicologicamente, emocionalmente, passa a ser um desafio para essa pessoa. Claro que algumas pessoas conseguem romper com isso. Por quê? Porque, por vezes, teve um ambiente familiar em que elas podiam contestar, podiam negociar, pai, não quero fazer isso agora, deixa eu te explicar por quê. E aí explicava e tal, posso fazer mais tarde? E os pais faziam uma concessão, então a criança ali aprendeu o seguinte, bom, é possível conversar, é possível negociar. Então aquelas que tiveram esse ambiente, ou que tiveram amigos que ajudaram a desenvolver essa capacidade, ou às vezes até mesmo os primeiros líderes organizacionais, ou seja, teve nos seus primeiros empregos um chefe, uma chefe, que ajudou essa pessoa a aprender a conversar, a negociar diante dessas situações, a pessoa acabou desenvolvendo essa capacidade. Dizer não é uma capacidade a ser desenvolvida. Então, o medo existe antropologicamente, ou seja, na nossa estrutura psicológica, até que a gente desenvolva a competência suficiente para se sentir seguro em fazer. Então, isso é uma coisa muito importante da gente compreender. Ou seja, é versando com o outro que a gente resolve as situações. Vou dar um exemplo para você. A sua esposa está grávida e na semana seguinte está para nascer o seu filho ou a sua filha. E o seu chefe diz o seguinte, olha, o cliente fulano de tal, lá do Amapá, está com uma dificuldade, eu quero que você pegue o voo hoje e viaje para lá e passe a semana inteira lá para resolver esse problema dele. Então, diante desse contexto, o que fazer? Digo não, eu não vou? Olha, como fazer é conversando. Chefão, deixa eu te explicar uma coisa. Não sei se você sabia ou não, minha esposa está grávida, semana que vem vai nascer o nosso filho. E eu me programei para estar junto, isso acontece uma vez só na vida, eu quero estar lá, eu quero estar presente, eu quero viver esse momento, mas eu entendo também que o cliente é uma prioridade para a gente, é um cliente importante para a gente, então eu queria ver contigo a possibilidade de nós construirmos uma alternativa. De repente o fulano vai lá e eu fico dando suporte para ele à distância, por telefone, me coloco à disposição para tirar dúvidas, para ajudar durante o processo. Mas gostaria de permanecer aqui na cidade, porque assim eu posso fazer isso. A minha ideia é atender a necessidade da empresa, mas também atender algo que é importante na minha vida. Será que a gente consegue achar uma alternativa aqui juntos? Veja, versando com a outra pessoa, é possível construir soluções. Gilberto, sempre vai ter uma solução? O outro, será que está sempre disposto a criar uma solução? Não. Mas uma coisa é certa, nós não estamos mais na época das cavernas. Se tem uma empresa que é inflexível a esse ponto,
A pergunta é, eu quero realmente continuar aqui? É aqui que eu estou me realizando? Esse é o ambiente adequado onde eu quero crescer? Se esse é o padrão de comportamento da liderança, que é o que vai ser esperado de mim quando eu estiver nessa posição, é isso que eu quero me tornar? Então você também tem a condição de pesar os prós e contras e descobrir se essa é a organização mais adequada para você. A questão que eu estou trazendo aqui é o seguinte, o que nós podemos evitar é o ímpeto de querer já dizer não, de já pedir demissão, que isso é um absurdo, ou sair falando pelos corredores, sem sentar para versar com a outra pessoa, para conversar com a outra pessoa, para construir alternativas com a outra pessoa. Muitas vezes chega a solicitação do chefe para a pessoa ficar até mais tarde, trabalhar durante o final de semana, aí a pessoa fica com raiva, fica indignada, não fala nada, fica bicuda, fala pelos cantos com os amigos, reclama para a família, mas não senta e não conversa. E isso não ajuda, acaba não desenvolvendo a própria pessoa e, por vezes, não ajudando o próprio sistema a encontrar processos mais adequados. Veja, o caminho é, vamos sentar, compartilhar as informações. Gilberto, mas o meu chefe é muito difícil. Lembre-se, tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Se o meu chefe é muito difícil, significa que eu não tenho habilidades para lidar com uma pessoa que tem o perfil do meu chefe. Então, deixa eu aprender, deixa eu usar isso para me desenvolver. Né? Em último caso, eu quero continuar trabalhando com essa pessoa. Essa é a pessoa que eu quero que me inspire, que eu quero aprender, que eu quero manifestar os meus dons e talentos e oferecer o meu melhor para ela. Então, em último caso, você também reflete sobre a sua carreira. Então, na verdade, nós nunca dizemos não para o chefe, para o superior. Não é preciso, porque se conversamos, podemos encontrar alternativas ou, em último caso, rever a nossa posição diante da circunstância da organização, ou seja, se queremos ou não continuar nessa organização. Mas, Gilberto, como é que eu faço isso? Onde eu aprendo isso? Veja, isso é uma coisa muito importante. Você pode aprender lendo livros, você pode aprender fazendo cursos, conversando com pessoas que sabem. Isso é tão importante que na formação em gestão contemporânea, um programa que nós temos de 9 meses, um dos módulos chama-se Interações Colaborativas, exatamente para a gente aprender a ter essas conversas difíceis, para desenvolver a capacidade, a competência de ter essas conversas difíceis. Mas se você quiser, de antemão, conhecer um pouco mais sobre isso, no próprio canal da Nortus tem um monte de conteúdo, artigos, vídeos sobre esse tema, com a especialista Mirielle Colombo. Tem muito conteúdo legal lá para que você possa já ir aperfeiçoando e aprendendo. Dá uma olhadinha lá, tá bom? Quarta-feira que vem te espero aqui com uma nova reflexão. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.